queridos? Bem, estamos de volta agora para fazer uns exercícios, tá? Sobre dilatação térmica linear. Bem, vamos lá. Vamos lembrar que se a gente está falando de dilatação linear, nós vamos sempre tratar de objetos, de formas que dão ideia de linha, de barra, de coisas que são longilíneas, ok? Então, vamos aos exercícios. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é alfa igual a 22 vezes 10, elevado, tá, gente? A menos 6. Esse menos 6 não tinha que ter levado um tombo caído e ficado aqui embaixo. Ele tinha que ter ficado cá em cima, tá? É elevado a menos 6. Tirar esse menuzinho daqui também, para não enganar a gente, tá bom? Graus Celsius a menos 1, que também é elevado a menos 1, tá? Às vezes desconfigura, e aí não tem jeito, né? A gente precisa fazer um ajustezinho aqui, outrozinho ali, e tudo certo. Bom, o que ele pede para a gente fazer? Calcular a dilatação sofrida pela barra. Olha a dica, hein, gente? Primeira coisa, estamos falando de dilatação e a dilatação foi sofrida pela barra, certo? Então, a gente tem ideia de que é linear. Se estivesse falando que houve uma dilatação na área, a gente diria que a dilatação era superficial. Se estivesse dizendo que houve uma dilatação no volume, a gente diria que era uma dilatação volumétrica, tá bom? Como está dando a ideia de dilatação sofrida pela barra de alumínio, então, a gente tem a ideia de algo que é longilíneo, que é como se fosse uma reta, né? Uma coisa mais retinha. E aí a gente tem a ideia de dilatação linear, grosseiramente falando, tá bom? Bem, como é que a gente calcula a dilatação linear? Primeiro a gente tem que lembrar daquela fórmula, né? A dilatação, ou seja, a variação da dilatação vai ser L0 vezes alfa vezes delta T ou delta teta, tá? Aqui também pode ser delta teta, muitos livros trazem assim. O que significa cada um desses símbolos? Primeiro, esse aqui vai informar para a gente qual foi a dilatação sofrida pela barra, ok? Então, esse aqui é a dilatação que a barra sofreu. A gente sabe que essas dilatações geralmente são bem pequenininhas, né? De acordo com os valores que forem lançados aí na questão, a dilatação é sempre pequenininha, 0, alguma coisa em metros, tá bom? L0, a gente sabe que é o comprimento inicial da barra, ok? Alfa é o coeficiente de dilatação daquele material, ou seja, é quanto ele precisa para dilatar, para aumentar o seu tamanho, tá? A sua extensão. E ΔT ou Δθ é a variação da temperatura, ok? Então, é a variação da temperatura. Muito bem. O que eu costumo falar para os alunos é sempre o seguinte, gente, lembra que temperatura está sempre em graus Celsius, geralmente elevado a menos 1, tá? Nesse tipo de questão. Ok? Muito bom. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a fórmula e vou substituir os valores na fórmula, para depois fazer conta, tá? Então, apaga aqui para ficar delta L, que é a dilatação linear. Ó, a dilatação linear é L0. Depois a gente vai colocar aqui vezes o coeficiente de dilatação e a variação da temperatura. Bom, a dilatação é o que eu quero calcular. O comprimento inicial é de 10 metros. O coeficiente de dilatação é 22 vezes 10 elevado a menos 6.
E a variação da temperatura estava 20 graus Celsius inicialmente, e depois passou para 40 graus Celsius. Então, qual foi a variação da temperatura? Como é que a gente faz esse cálculo? Pega a temperatura final e diminui da temperatura inicial. E 40 menos 20 vai dar 20, ok? Então, a variação da temperatura vai ser 20. Muito bom. Agora, é só fazer essa multiplicaçãozinha. Lembrando que o 10 a menos 6 vira um númerozinho decimal bem prático para a gente calcular, tá? Eu gosto muito de transformar logo esse número para não fazer muita confusão. Então, vamos lá. 10 vezes 22, 10 a menos 6 é 0, depois do 0, vão ter 6 casas depois da vírgula, tá bom? Então, a gente vai ter uma... Opa, cadê o meu mouse aqui? Cadê você, querido? Achei. Para ficar bonitinho aqui, ó. Olha onde eu fui rabiscar. Viu? Que eu não estava conseguindo ver onde é que está o pontinho dele, que ele está tão piquititinho. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A última casa é sempre o 1. Ok? Isso a gente já comentou, né? Mas se vocês precisarem depois, dá uma olhadinha na videoaula, que vem falando de potências, tá? De base 10. Bom, e aí a gente tem vezes 20. Ok, vamos às continhas. Bom, 10 vezes 22, eu gosto muito de fazer logo essas contas aqui, ó. 10 vezes 22... Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho a minha caneta, porque ela vai ficar muito grossinha, muito sem graça você. Vamos lá. 10 vezes 22 vezes 20. Eu gosto muito de pegar logo esses valores aqui, ó. Certo? Porque aí, depois a gente usa aquela conta com o decimal. Então, olha, 10 vezes 20 vezes 22, não importa a ordem, vai ser bem simples, porque 10 vezes 20 é só eu pegar o 2 e acrescentar 2 zeros, né? 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 10 vai dar 200, vezes 22. E aí, gente, é molezinha, né? Vou colocar até essa conta aqui no cantinho, ó. 200 vezes 22. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Somou o que a gente conseguiria até fazer de cabeça. 4.400. Ótimo. Então, eu já sei que esses valores vão dar 4.400 vezes 0,00345, 6 casas depois da vírgula. Ok? Muito bom. É lógico que se você jogar isso aí numa calculadora, 10 vezes 22 vezes 0,000001 vezes 20, já vai sair logo a resposta direto, certo? Como a gente está fazendo à mão aqui, aí demora um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos fazer essa multiplicação de 4.400 vezes 0,000001. A gente já sabe o seguinte, gente. Primeiro, eu estou multiplicando por 1, né? A grosso modo. Agora, eu tenho que andar as casas com a vírgula. E aí, eu tenho que andar 6 casas com a vírgula. Pensa comigo. Eu estou aqui, ó, com o número 4.400. A vírgula natural dele está aqui no final dele, ok? Eu tenho que andar 6 casas com essa vírgula. Então, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4, 5... 6, ok? A vírgula tem que parar aqui. Tudo bem? Então, eu tenho que ficar com 0,0044. Aí, o outro 00 de lá não vai servir para nada. Deu para entender? Então, a minha dilatação foi de 0,0044 metros. Lembrando de uma coisa muito importante, tá? A gente tem L0 sempre dado em metros. Se não tiver em metros, você transforma para metros.
alfa está sempre lá, é um coeficientezinho de dilatação. Ele sempre tem aquele valorzinho vezes 10 elevado a um determinado expoente em graus Celsius a menos 1. E a gente tem a variação da temperatura em graus Celsius, tá bom? Se não tiver em graus Celsius, você transforma para Celsius, ok? Tá, então esse exercício foi. Vamos para o próximo? Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus até 60 graus. Olha só, hein? Estamos falando de barra de ferro aquecida, tá? Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros e que o coeficiente de dilatação do ferro é igual a 1,2 vezes 10 a menos 6, de novo, a desconfiguração totalmente desagradável, né? Mas o que fazer? Dá uma mexidinha aqui, ó. Ok? E colocar todo mundo bonitinho. Aqui a menos 6 elevado a menos 6 e aqui elevado a menos 1. Podemos afirmar que a dilatação ocorrida na barra foi de... Então, olha só, a dica para você resolver a questão. Estamos falando de dilatação que foi ocorrida numa barra de ferro, ok? Então, eu já tenho ideia que a dilatação é linear, certo? Então, vamos à formulinha da dilatação linear. Comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Então, o comprimento inicial, 5 metros. O coeficiente de dilatação, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. A variação da temperatura. Aí eu sempre falo, gente, tem 2 grauzinhos Celsius? Tem, olha, tem 2, tem que fazer conta de menos, ó. Tem 10 graus Celsius aqui, tem 60 graus Celsius ali. Então, você vai ter que fazer uma continha de menos, ok? Então, a gente vai ter, ó, a variação da temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. E isso vai me dar 50. De 10 para 60, variou 50. Então, a variação da nossa temperatura aqui vai ser 50. E aí, a gente vai colocar delta L, 5 vezes 1. Ai, gente, tá torto. Sabe por quê? Porque eu virei a mesa. Eu queria que ficasse mais bonitinho para escrever, só que a mesa ficou torta. Vamos lá. Ó, 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6 é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. A última é sempre o zero, vezes 50. E aí, vamos fazer todos os numerozinhos multiplicados, que eu gosto de pegar esses números primeiro e deixar esse outro, que é bem maiorzinho, para o final. Então, vamos lá. 5 vezes 1,2... 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6, vírgula. Uma casinha depois da vírgula, então fica 1. Aí vai ficar 6, né? 6,0 é 6. Então, a gente vai fazer 50 vezes 6. É lógico, gente, que se vocês jogarem isso na calculadora, vai sair logo o resultado, tá? Vou até colocar logo aqui o resultado para vocês, ó. 5 vezes 1,2 vezes 50 vezes 0,1, 2, 3, 4, 5 zerinhos e o 1. Isso vai dar 0,0003, certo? A gente já teria direto aqui a resposta. 0,0003, ok? Mas a gente está fazendo continha, então vamos continuar. 50 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. E aí a gente ficou com 300, ok? Só que agora o que acontece? Eu tenho o 300 vezes 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas depois da vírgula. O que significa isso? Eu estou fazendo o 300 vezes 1, tá? Grosseiramente falando, mas eu vou andar 6 casas com a vírgula. Então, vamos lá, hein? O 300 está aqui. A vírgula natural dele está aqui fora.
Eu tenho que andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas com a vírgula. Então, olha, aqui é que vai ficar a nossa vírgula. Vou até colocar ela de outra cor para chamar a atenção. Aqui é que vai ficar a vírgula. O que eu tenho que fazer onde tem os buraquinhos? Completar com 0. Aqui, aqui, aqui e aqui. Não pode ficar sem, né? Que não existe número que comece com vírgula sem ninguém na frente. Ok? Então, a resposta vai ser, ó, 0,1, 2, 3 zeros e depois o 3. Ok? Aqui, gente, esse zero que está aqui no finalzinho e esse outro não vai fazer diferença, tá? E aí, se você jogasse na calculadora, já sairia muito rápido. Como a gente está fazendo continha para treinar, mas também vai dar a mesma coisa, tem que dar, né? Tranquilinho? Beleza, vamos para outra. Nesse número, nós temos assim: a extensão de trilhos de ferro sofre dilatação linear. Calcule o aumento de comprimento que 1.000 metros dessa ferrovia sofre ao passar de 0 grau para 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Gente, estamos falando de trilhos de ferro. Trilhos de ferro são assim, né? Lineares, ok? Eu quero calcular o aumento do comprimento dele, a dilatação linear. Tranquilo? Formulinha da dilatação linear. L0 vezes alfa, ΔT. Aí, de novo, comprimento inicial, 1.000. Alfa é o coeficiente de dilatação, 12 vezes 10 a menos 6, variação da temperatura. Sempre lembrando, se nós temos dois valorezinhos em graus Celsius, eu preciso pegar esses valorezinhos e fazer conta. Vamos pegar a temperatura final e diminuir da inicial. Ou só pensar. De 0 grau aumentou para 20, variou quanto? Variou 20 graus, certo? Mas se não lembrar, faz a continha, tá bem? Voltando para a caneta vermelha, que ali eu coloquei preta, ficou tudo uma lambança. Agora a gente vai transformar esse 10 a menos 6, que eu gosto de escrever em decimal, porque muitas vezes fica bem mais fácil de fazer. Vamos lá, quantas casinhas depois da vírgula? 5 e a sexta casinha é o 1, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta casinha é o 1. E aí, se nós formos colocar isso agora numa calculadora, a resposta já vai sair assim, ó, papum. 1.000 vezes 12 vezes 20 vezes 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,24, ok? Ah, professora, mas eu posso fazer logo na ordem que está ali? 1.000 vezes 12 vezes 0,000001 vezes 20? Sim, lógico que pode. É porque é uma coisa que eu gosto de fazer, mas pode, vai dar o mesmo resultado. A ordem dos fatores não altera o produto, não. Bom, se formos fazer continha, vamos à delícia. 1.000 vezes 12. É só acrescentar os 3 zeros, né, gente? Então, eu vou ficar com 12.000. 12.000 vezes 20. Poxa, é só fazer 12 vezes 2, que vai dar os 24, e acrescentar os zeros todos. Os 3 zeros dali e o zero do 20. Então, a gente ficou com 240.000. Muito bem. Pega esses 240.000 e agora a gente vai multiplicar por 0,000001. O que significa? Estou multiplicando por 1, mas eu tenho que andar 6 casas com a vírgula. A vírgula do número está aqui. Então, vamos andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a vírgula vai ficar bem aqui na frente do 2, ó. Posso deixar esse buraco aqui vazio? Não, é só completar com 0. Por isso é que fica 0,24. Esses outros zeros que estão aqui não vão fazer diferença para a gente. É por isso que a resposta é 0,24. Fácil, né?
Quase todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas se dilatam com o aumento da temperatura e se contraem quando sua temperatura é diminuída. E esse efeito tem muitas implicações na vida diária. Uma tubulação de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, de comprimento igual a 20,5 metros, é usada para se obter água quente. Considerando-se que a temperatura varia de 20 a 40 graus Celsius, conclui-se que a dilatação sofrida pelo tubo é igual a... Bom, primeiro, para você saber do que trata a questão, a gente está pensando em dilatação. Dilatação o quê? Linear, superficial, volumétrica. Estamos falando de um tubo. O tubo nos dá a ideia de linear, dilatação linear. Ok? Então, vamos lá. Eu quero saber a dilatação sofrida por esse tubo. Bom, vamos aplicar a nossa formulinha de dilatação linear, bem tranquilamente. L0 vezes alfa vezes a variação da temperatura. E aí, L0 é 20,5, alfa é 1,7 vezes 10 a menos 5. Agora, presta atenção nesse detalhe. Variação da temperatura, gente. Estávamos a 20 graus, fomos parar em 40. Variamos quanto? 20 graus. Bem, agora, se você pegar a calculadorazinha. Primeiro, deixa eu transformar esse 10 a menos 5, né? Para fixar bem com vocês essa ideia. 1,7 vezes 10 a menos 5 é 0, agora são 5 números depois da vírgula, só que o último deles é o 1. 1, 2, 3, 4, aí 5. O último é o número 1, certo? Muito bem, agora sim, se você for pegar a calculadorazinha e colocar 20,5 vezes 1,7 vezes, vou até fazer agora com 0,1, 2, 3, 4 zeros e o 1, que são 5 casas agora, que é elevado a menos 5, vezes o 20. Isso dá 0,00697. Ok? Metros. Mas, vamos fazer continha, né, gente? Não dá para ficar usando calculadorazinha. Então, lá vai. 20,5 vezes 1,7. Muito bem. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 0, 0 com 3, 3. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. Vamos somar. 5, 8. 4 com 0, 4, e 2 mais 1, 3, ok? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Aí é que tá, ó. Eu tenho uma aqui e outra aqui. Então, eu tenho que ficar com 2 casas depois da vírgula. Tudo bem? Muito bom. Então, ainda não acabei, tá? Falta fazer a continha com 20 e com 0,00001. Então, lá vai. 34,85 vezes o 20. Deixar esse zero ali fora, que eu quero colocar ele aqui. Faço só 2 vezes aquele número. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 8, 16 e 1, 17. Vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 2 vezes 3, 6. 2 casinhas aqui depois da vírgula. Nesse caso aqui não tem nada, então são 2 aqui. Na verdade, então, eu fiquei com 697. Olha que beleza, hein? 697. A vírgula dele está aqui. Eu preciso andar 5 casas agora, né, gente? Então, lá vai, hein? 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai ficar bem... Vou botar até com uma outra corzinha aqui para vocês, tá? A vírgula vai ficar bem aqui, ó. Não posso deixar esse buraco. E aí, eu vou completar com zeros, ó. 0, 0 e 0. 0,00697. O nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Quem gostou, se inscreve aí no canal, compartilha o vídeo, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.